Vamos orar para iniciar o estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado pela Tua palavra. Pedimos, Senhor, o Teu Espírito a nos conduzir agora, nos fazer compreender o que vamos aprender. E esteja com cada um de nós, por favor. Não merecemos, mas pedimos perdão dos pecados, a Tua presença, do Teu Espírito, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6. Vamos hoje, se Deus permitir, estudar Apocalipse capítulo 6. Convido todos a abrir suas Bíblias neste capítulo. Então, vamos ver aqui. Primeiro verso. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia em voz, como em voz de trovão: vem e vê. Então, só fazendo uma recapitulação, no capítulo 5, então, havia um livro com 7 selos e que João estava chorando porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Mas aí apareceu Jesus, né, o cordeiro, que era digno e ele poderia abrir. Então, ele agora abre. E vejamos só o que aparece, as coisas que acontecem a seguir. Então, ele veio, o cordeiro abriu o primeiro selo, e aí, verso 2. Ele chamou vem e vê. Então, percebam, João, ele tem uma visão literal de coisas, assim, ele começa a ver como se fosse uma filmagem, assim, uma visão, ele tem essa visão, e ele escreve o que ele viu, vem e vê, né, chamou esse um dos seres viventes, ou animais ali, que eram os querubins, muito semelhante aos querubins que lá em Ezequiel ele descreve, né? Descreve. Então, agora no verso 2, Apocalipse capítulo 6, o verso 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Então, quando ele abre o primeiro selo, ele vê um cavalo branco. Tem alguns textos aqui para nós compararmos. Vamos ver o primeiro. Zacarias capítulo 6, o verso 3. Eudete, se puder abrir para nós. Zacarias 6, 3. No último Antigo Testamento é o penúltimo livro. Então, antes de Mateus, é 2 livros para trás. Zacarias 6, o verso 3. Zacarias 3? 6, na verdade, capítulo 6, os versos 3 ao 5, pode ler. Tá bom. E no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados. Todos eram fortes. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: que é isso, Senhor meu? E o anjo respondeu, dizendo-me: estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. Até aqui, né? Aí, muito obrigado. Então é interessante, é uma visão que Zacarias tem também de cavalos saindo, e é como se fosse mensageiros de Deus. E aqui no caso, né, os 4 espíritos dos céus. Isso aí. Então, e vão levar aqui mensagem, né, também mais o verso 8, vou
puder ler também, Eudete, só para a gente ver ali, ó. E chamou-me e falou-me, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Isso, muito obrigado. Então, vê que o que eles fazem, então, né, levam a uma mensagem e faz com que o espírito, então, repouse. E as cores aqui dos cavalos, né, se for olhar desde o verso 2 que a gente não leu, mas é vermelho, preto, branco e malhado. Malhado é misturado, assim. Essas 4 cores. São as cores mais comuns, assim, de cavalos que eles têm. Quando a gente volta lá para Apocalipse agora, Apocalipse, capítulo 19, o verso 11. Vejamos só o que diz. Eliane, se puder abrir para nós, ler Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Isso. E se a gente continuar um pouco mais, a gente vai ver que o verso 13, lê quem que é esse que está no cavalo branco, montado, né? Pode ler também a Eliane ou alguém mais aí. Ah, tá. Quer que ler? A Cleo vai ler. Tá, o Está verso... vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Muito obrigado. Então, novamente, a mesma figura. Aquele que morreu, Jesus, né, o Cordeiro, e que está vestido, né? E ele se chama o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus. Então, lá em João 1 fala o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esse Verbo é Jesus. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui, então, o Verbo é a Palavra de Deus, a palavra de ação. E Jesus, então, aqui, que é chamado também de Palavra de Deus, ou Verbo de Deus, ele está montado num cavalo branco em Apocalipse 19. Então, o cavalo é como um instrumento para levar com rapidez alguém. É claro, antigamente era o que se tinha. Então, ele usou a linguagem, uma figura de linguagem, um símbolo que era comum para a época. Se fosse dar uma visão para João, ele vê um carro assim andando muito rápido, ele ia ficar sem saber como é que eu vou descrever uma coisa dessas. Nunca vi, nem sei o que é. É claro, hoje, se fosse dada a mensagem hoje, a mesma mensagem, né, no contexto, seria provavelmente usado um símbolo diferente. Mas essa é a ideia. Então, o símbolo do cavalo indica velocidade, o que leva a mensagem, como lá em Zacarias, né? Levavam, espalhava a mensagem, mensageiros dos espíritos, os espíritos do céu, no caso, mensageiros do céu. Então, quando a gente vai, então o cavalo é esse símbolo e branco, mensageiros do céu, ou espíritos do céu, representando o quê? O evangelho. Jesus, então, aqui está associado com o cavalo branco, na sua pureza. Então, Apocalipse 6, quando vê um cavalo, o verso 2, né, olhei um cavalo branco e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, o início da igreja foi assim, a igreja cristã, né, os primeiros apóstolos pregaram o evangelho, fizeram a sua obra, como a gente já viu lá nas 7 igrejas, né, a primeira, Éfeso. Então ele tem um paralelo aqui com esse. Saiu vencendo, ganhando as batalhas. Mas, de repente, teve algumas coisas que aconteceram de ruim no final ali, e aí vem verso 13, Apocalipse 6. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Então percebam agora que já mudou o cenário, já não tem aquela pureza, já a cor dele já não é a mesma.
do cavalo, né? No caso, o evangelho. E já não tem mais paz. Tirasse a paz da terra e se matassem uns aos outros. Começou aí a haver divisão na igreja. A gente viu isso quando começou principalmente em Sardes, né? São paralelos que são feitos, né, que os do Éfeso e Esmirna são a parte mais pura, inicial da igreja. Depois, quando começa ali Sardes, que começa aquela mistura do santo com o profano, e aí começa a haver divisão, uns acham que deve ceder espaço para os pagãos, para eles se aproximarem da igreja, e outros dizem que não, e daí começa a haver divisão e alguns conflitos mesmo, e mortes. E é nesse contexto, então, que a gente vê esse segundo selo, que é esse segundo cavalo, o cavalo vermelho. E o mundanismo, então, ele entra para a igreja. O desejo como aliança secular. E o clímax disso é o imperador Constantino, que tentou fazer essa junção, né, da igreja com o Estado. Na verdade fez, né, a junção ali, começou a entrar muitas falsas doutrinas, heresias na igreja, e aí a corrupção. E seguindo agora Apocalipse capítulo 6, o verso 5. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado, tinha uma balança em sua mão. E verso 6, agora, Apocalipse 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, ou 1 denário, né? E 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, olhemos, né, que interessante. O terceiro animal, um cavalo preto. Novamente, mudou a sua cor. Quando a gente percebe o intervalo, quando a gente compara com o intervalo lá de Constantino até o que a gente vai ver que é o próximo selo, essa transição ficou ainda pior. Essa transição que a recepção do mundo dentro da igreja, né, da associação com os pagãos, foi trazendo maiores corrupções dentro da igreja. E foi fazendo o quê? O trigo, na Bíblia, ele é comparado ao quê? O que a semente ela é? Jesus ele usou uma vez uma parábola, e em Marcos capítulo 4, o verso 26 ao 29. Sônia, se puder ler para nós. Marcos capítulo 4, versos 26 ao 29. 26 a 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e se a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio de espiga. E, quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Muito obrigado. Então, vejam só. O reino de Deus. Espera aí. Então, nesse período começou a se comercializar o reino de Deus. Um denário é um pagamento de um dia. Então, valores altos para uma porção de trigo, um dia de trabalho, um dia inteiro.
Então, vamos dizer uma porção, né? Um pão, assim, uma medida, né? Um alimento para o dia. A pessoa tem que trabalhar o dia inteiro para conseguir adquirir. Então, eles começaram a comercializar a palavra de Deus, o reino de Deus, na verdade. Essas coisas que Deus, na verdade, ofereceu como? Em Isaías, nós temos um texto que diz como que Deus vende, entre aspas, o reino de Deus. Isaías 55, verso 1. Quem gostaria de ler? Yasmin? Pode ler, então. Isaías 55, verso 1. Já achou? Assim que achar, pode ler. Isaías 55, verso 1. Tá. O áudio não está funcionando? E aparece que está ativado o áudio, mas não está. Não estamos ouvindo. Bom, alguém mais achou? Gostaria de ler? Isaías como? 55, verso 1. Então, primeiro aí que se manifestar, pode ler. Isaías 55, verso 1. Tá. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha só, vinho e leite. Tranquilo, Yasmin, deve estar com problema o áudio lá. E veja só, agora o verso 2 também. De Isaías 55. 2 também. Tá. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Muito obrigado. Então vejam só, nós já temos vários símbolos que foram usados e que estão presentes aqui. Faltam apenas, na verdade já tem todos, né? Mas a gente vai ver mais um ainda. A semente, tanto o trigo como a cevada, eles são comparados, né? Jesus comparou como o reino dos céus. Aqui nós temos a questão que Deus ele oferece de graça. Comprai sem dinheiro e sem preço. E olha a palavra, vinho e leite. Então, o vinho, agora, no caso, o produto da vide, o suco de uva, a palavra, né, para o vinho tem várias palavras. Em especial, quando fala no Novo Testamento, nem sempre ela está relacionada com fermento, ou seja, com álcool, vinho alcoólico. Às vezes, quando usa a palavra vinho na Bíblia, está se referindo ao suco de uva. Então, tem que tomar cuidado, depende do contexto, para a gente analisar. Por exemplo, o vinho que fala lá na Santa Ceia, ele era absolutamente sem fermento, era sem álcool. Por quê? Porque o fermento, o álcool, ele era um símbolo do pecado. E na Páscoa não se usava nada com fermento, nem o pão, era o pão ázimo, sem fermento, e o suco também era sem fermento. Nenhum fermento se acharia na casa das pessoas, nada fermentado. E isso era uma lei que havia para o povo de Israel no período da Páscoa. Então, quando Jesus faz, né, a ceia pascual, não usa um vinho fermentado. Se ele usasse, estaria dizendo que o sangue dele estaria contaminado. Se o fermento é um símbolo do pecado, então não poderia ser isso. Mas tem outros contextos que daí quando a Bíblia fala o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Quem neles errar nunca será sábio.
Aí está falando do vinho alcoólico, porque fala das consequências que o álcool traz. Mas já em Abacuque, quando fala o vinho, desculpa, em Isaías capítulo 66 aqui, se não me engano, quando fala, veio um mosto, que seria no caso o vinho, né, num cacho de uva, não o desprezeis, pois há bênção nele. Não me lembro agora qual é o verso exatamente. Mas ele fala a respeito disso também, então, que existe, digamos, vinho no cacho de uva. Não o despreze, porque há bênção nele. Então, novamente, existe essa diferença. Mas voltando aqui, então, o vinho no bom sentido. Jesus está dizendo, Deus está falando aqui, no caso, vinho. Adquirir o vinho. E aí ele veio novamente o verso 2, Isaías 55, verso 2, diz aqui, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? O pão está presente aqui, então Deus está oferecendo o alimento, aquilo que vai trazer nutriente, vitaminas, né, espiritualmente falando. Vida, vai trazer força e vida. E olha só, e o produto do vosso trabalho daquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, olha, a gordura, o azeite é uma forma de gordura, uma das mais saudáveis. Então, aqui estão presentes já todos os elementos que falou lá. Né? O trigo, a cevada. Dá para fazer pão de cevada? Dá. É mais difícil, não fica tão bom como um pão com o trigo. É por isso. Então, ele tinha até um valor diferente. Ele custava menos. Então, por isso, era 3 medidas de cevada por um dinheiro. Mas, voltando aqui. Zacarias agora, novamente. Vamos lá para Zacarias. Capítulo 4. E aí, nós temos uma visão, nos capítulo 4, versos 1 a 6. Quem gostaria de ler? Zacarias, alguém talvez que não leu? Se alguém quiser aí ler. Zacarias, capítulo 4, versos 1 a 6. Bom, vou fazer a leitura aqui, vocês podem ir acompanhando, E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo. Ó, o azeite aqui. Então ele vê um castiçal. Um castiçal é como se fosse lâmpadas, né? E de metal, assim, e um vaso de azeite aí no seu topo. E com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Então, um castiçal, uma estrutura de metal que tinha 7 hastes com 7 lâmpadas, e canudos é como se tivesse uma conexão entre esse vaso de azeite e cada uma das lâmpadas, para alimentar as lâmpadas. No santuário havia um castiçal, com 7 lâmpadas também. E quando a gente continua aqui no verso 3, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então, o azeite, o vaso de azeite, precisa ter a fonte. A fonte é o que? A oliveira. Então, estão ali as oliveiras. E verso 4, e respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha só. Está relacionado tanto com a palavra de Deus como com o Espírito. O azeite vem da palavra de Deus e é o que o Espírito utiliza para nos trazer luz,
força, vida espiritual. A palavra de Deus e o Espírito Santo. Quando agora a gente volta em Apocalipse capítulo 6, tendo já com a ideia desses símbolos, o capítulo 6, o verso 6, né? E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Na verdade, eu falei errado ali. Antes eu comentei. Quem, na verdade, fala isso é um dos seres viventes. Se nós olharmos o verso 5, ó, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal. Eu ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, ó, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Então, o que estava conduzindo esse cavalo, ele tinha uma balança. A balança tem a ver com relação a julgar. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Então, percebe que a cor desse cavalo já perde em pureza. Ele já não é mais puro. Era branco, ficou vermelho, ficou preto. E se coloca numa posição de juiz, a julgar os outros. Aí foi exatamente o que isso foi acontecendo. A igreja, então, primeiro foi se corrompendo e depois foi se julgando boa e foi julgando os outros que eram teoricamente inferiores aos olhos dela e foi mandando matar. Havia morte, né, desde o cavalo anterior ali a gente vê. Então foi isso que foi acontecendo na igreja. A gente percebe uma descrição com detalhes diferentes do que a das 7 igrejas, mas é o mesmo período, assim, está descrevendo os períodos históricos. E quando a gente vê agora o verso 6, aí é um dos animais, um dos querubins que a gente sabe, né? Eu ouvi uma voz do meio dos 4 animais. Então é uma voz, na verdade, no meio dos 4 animais, provavelmente um deles falando, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, ia ficar muito caro obter a palavra de Deus nesse tempo. Quem quisesse fazer isso teria que ser a um custo altíssimo para a prosperidade terrena, para a própria vida. Muitos até morreram, entregaram suas vidas nesse período, entende? Então essa é a linguagem. Ficou caro para obter a palavra de Deus. Caro porque quem queria de verdade seguir o que a palavra de Deus diz era perseguido, era morto, era excluído. E ó, a palavra também diz: não danifiqueis o azeite e o vinho. Não foi permitido que a pureza da palavra de Deus fosse contaminada. O amor. Então, pessoas permaneceram fiéis. Pessoas deram a sua vida, pagaram um alto preço. E foi mantida pura. Foi mantida pura e fiel à palavra de Deus. Então, esse é o símbolo. Ficou claro? Alguma dúvida? Então, quando a gente vê esse cavalo preto, ele fez um estrago grande. Não estava já levando avante o evangelho como lá para vencer. Ele estava, na verdade, julgando aqui e brigando entre si. E agora Apocalipse 6, o verso 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. Essa palavra inferno é sepultura. Tá? Foi traduzido de forma meio infeliz para inferno, mas o original significa sepultura, onde os mortos estão enterrados. Essa é a ideia. Então, o nome desse que estava sentado sobre o cavalo tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Olha que interessante. É incrível esse. Quando a gente termina aquele período que a igreja começou a se elevar, querer julgar, né? Agora ela não somente julga, ela dá a sentença e pune também. Ela entrou como ela recebeu o poder de punir, poder civil e militar. Quando que isso acontece? Depois de 538. 538 foi quando houve, se não me engano, o imperador Justiniano, que ele deu poder para a igreja
da época, né, a Igreja Papal, comandar exércitos. E aí, literalmente é o que diz ali, morte. Matou milhões. Segundo as estimativas mais conservadoras, ou seja, jogando por baixo, um dos valores, assim, o valor provável mais baixo, sem ter perigo de ultrapassar, foi que nesse período de domínio da Igreja Papal, né, a Idade Média, a Idade das Trevas, foram mortos aproximadamente 90 milhões de pessoas, 90 milhões de cristãos. Jogando por baixo, assim, ó, porque do que se tem registro, melhor dizendo. Muitos não se tem registro, muito foi destruído e nem se deixou registro. Então, talvez esse número chegue a talvez a casa do bilhão aí, 1 bilhão de pessoas. Mas vamos jogar por baixo, 90 milhões. Quando isso foi de 50 a 90 milhões, ali, depende a literatura, né, que coloca. Quando a gente analisa, né, o inferno seguia a sepultura. Então, onde ela ia, mandava matar e aumentava-se o número dos mortos que eram acumulados por esse poder. E seguindo ali que diz com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. A espada, a palavra, a nossa língua é como uma espada. A palavra de Deus, ela é a mais afiada de todas as espadas. Mas Deus nos deu o poder da palavra. Então, por meio da sua palavra, matava. Por meio de fome, deixando as pessoas não ter alimento espiritual. Então, espiritualmente, matou as pessoas de fome. Não, ela proibiu a Bíblia. A Igreja Papal trancou a Bíblia no latim, não era mais a língua, né? Não era a língua do povo. Poucos sabiam. Então, tirando a palavra de Deus, tirou o alimento. Então, deixou as pessoas espiritualmente morrerem de fome. E com peste, o símbolo, né, de doenças também, de espalhar, de que espalhou, contaminou por meio de outras formas, né, de doenças. Esse é um símbolo que eu não tive tempo de estudar mais a fundo a respeito da peste, o que ela significa, mas é uma porta de estudo aí interessante. E a última delas está mais claro pelo que a gente já vem estudando, e com as feras da terra. Quando a gente vê os animais de Daniel lá, são as feras, né? Tinha o leão, tinha o urso, depois leopardo, daí vem um animal terrível, espantoso. Essas feras, quando chega nesse momento, elas simbolizam o que? Os animais, as feras simbolizam reinos, poderes. A igreja papal, então, se utilizava dos poderes, conforme Daniel 7 diz que os animais são reinos, os poderes dessa terra para matar. Então, por isso que muitas vezes ela não aparecia como quem estava matando, mas ela mandava os exércitos da França, mandava os exércitos da Alemanha, mandava os exércitos de cada um dos países da Europa, mandava matar. Então, ela manipulava esses poderes. E mais para frente, em Apocalipse 17, nós vamos ver a respeito disso claramente. E agora, seguindo com todo esse período, que em resumo, são os 1260 anos de opressão, os 3 tempos e meio de Daniel 7, os 42 meses que a gente vai ver aqui para frente em Apocalipse, né? Que é a mesma coisa que 3 anos e meio, 3 tempos e meio ou 3 anos e meio. É a mesma quando a gente tem 3 anos e meio, tem 42 meses, e 42 meses, conforme a contagem de tempo da época, meses com 30 dias, tem 1260 dias. Profeticamente, né, um dia representando um ano. 1260 anos, de 538 a 1798. 538 recebe poder para matar. Então o Papa começa a fazer sua obra. E o sistema papal, né? E no final, 1798, o Papa é preso pelo general Berthier.
que é a mando de Napoleão. Napoleão manda prender o Papa Pio VI. E é preso e morre em exílio. Seguindo então aqui, Apocalipse 6, o verso 9. Ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Esse é um texto mais complexo, inicialmente pode parecer, e muitos usam ele para tentar defender a ideia de que as pessoas que morrem, elas têm consciência, as almas têm consciência após a morte. Só que esse texto não pode ser usado para isso, porque nós vamos analisar com mais calma aqui, vamos perceber que os resultados são completamente inconcebíveis para essa ideia, inconcebíveis. Por quê? Primeiro de tudo, onde está esse altar no qual as almas foram sacrificadas, né? Onde está ele? Vejam só que as almas estão debaixo do altar. Muitos usam esse texto para tentar dizer que as pessoas que morrem ou estão no céu ou no inferno, mas o texto não está falando isso. O texto está falando que no altar, almas debaixo. Vejamos lá em Levítico, terceiro livro da Bíblia. O capítulo 4, verso 7. Levítico 4, verso 7. Está descrevendo como é que era o altar e um serviço, uma parte do serviço de sacrifício no altar que tinha no templo, no pátio do templo. Era na parte de fora, né? Ficava na parte aberta. Levítico 4, verso 7. Eudete, se quiser ler, pode ler. E também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramado à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Muito obrigado. Então, olha, sacrificava o animal, uma parte do sangue colocava nas pontas ou nos chifres, né, que tinha nas 4 pontas do altar, e o restante do sangue jogava na base do altar, ou seja, o sangue era jogado debaixo do altar. Nós vimos no capítulo lá de Apocalipse que o cavalo anterior era a morte, o cavalo amarelo. Primeiro, amarelo não é uma cor natural para cavalo. É uma cor assim estranha na natureza. Tem cavalos de outras que naturalmente não é. Pode ser que por alguma técnica, alguma maneira, né, de cruzamento e tal, eles chegam a ter cavalo amarelo, mas os mais comuns é vermelho, preto, branco. Então amarelo é uma cor que não é tão comum. Então é como se fosse desbotado. E esse cavalo ele mata e faz toda essa injustiça. E aí, né, quando a gente vê o quinto selo do Apocalipse, essas almas estão clamando por justiça. Elas foram mortas onde, essas almas? Na terra. Esse altar está na terra. O próprio Jesus, quando morreu, como representando, cumprindo o símbolo do cordeirinho, que era sacrificado no altar, que estava no pátio, o pátio, então, representa a terra. E Jesus, quando veio, ele morreu na terra. Jesus não morreu no céu, ele morreu na terra. Então, essas almas, essas pessoas foram mortas na terra e continuam aqui, debaixo desse altar onde foram mortas. Essa é de maneira sacrílega, de maneira injusta.
Então, primeiro de tudo, o que está aqui na terra, o altar, não está no céu. Segundo aspecto que eu iria colocar a respeito disso, existe uma figura de linguagem que se chama personificação. Vamos ver alguns exemplos. Tobias, consegue ler um texto? Não sei se, talvez, se não conseguir, só deixar aqui. Não, acho que não. Paulo, você quer ler um texto? Gênesis capítulo 4, primeiro livro da Bíblia lá, Gênesis capítulo 4, o verso 9 e o verso 10. Então, em Gênesis 4, o verso 9 e 10, a gente vai ver uma figura de linguagem sendo usada na Bíblia. Então, Gênesis 4, verso 9 e 10. Opa. Desculpa, fui o 9 e 10. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizestes a voz do sangue do teu irmão, clama da terra a mim. Isso aí. Muito obrigado. Então, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Espera aí, o sangue fala? O sangue clama? Mas é uma figura de linguagem dizer como se o sangue estivesse clamando por justiça. É como se aquela injustiça precisa de ser, digamos, feito o ajuste de contas. É necessário. Então, essa é uma figura de linguagem. Tem um outro texto agora que está em Abacuque. Abacuque 2, o verso 11. Eu vou ler aqui, é um livro um pouquinho mais chatinho de achar. Abacuque, capítulo 2, o verso 11. Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. É o quinto livro de trás para frente. Capítulo 2, verso 11. Lemos assim: porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Então aqui tem uma pedra e uma madeira conversando, né? Vamos ficar clamando e conversando. Então percebe que a Bíblia muitas vezes utiliza essas coisas, esses símbolos. E também existe um outro texto em Tiago. É Tiago capítulo 5, verso 4. O Tiago 5, verso 4. Talvez... Tobias, Oi, me deixa ler isso. pode ler. Sim. Desculpa. Tranquilo. É, Tiago 5, verso 4. Tiago Também tem 4. um exemplo de uma personificação aí. O Tiago tá meu filho, por isso que eu odeio. É isso aí. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que vos Diminuído. honestamente deixastes e pegar está clamado por justiça. E tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Isso, muito obrigado. Vejam só, aqui não é só quem foi roubado, digamos, quem foi teve o seu salário diminuído que está clamando, mas o próprio dinheiro, o salário dele está clamando. É o que o texto diz, o salário dos trabalhadores ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. É como se o próprio dinheiro ali estivesse clamando por justiça. Então, como que muitas pessoas enriquecem hoje é diminuindo os salários dos trabalhadores. E assim consegue ficar mais rico. Só que essa maneira está dizendo que vai ser exigido uma justiça, uma retribuição. E Deus vai julgar
contexto aqui fala bem isso, e Deus vai trazer a juízo isso. Então nós vimos que o sangue estava clamando numa situação, a madeira e a pedra também estavam conversando lá, e o salário, o dinheiro, ele também fala. Claro, isso não é literal. É uma linguagem, uma figura de linguagem. É um símbolo. E quando a gente vai lá para essas almas debaixo do altar, elas estão simbolicamente clamando por justiça. Primeiro, estão na terra. Segundo, estão simbolicamente clamando por justiça. Não é que está ali alguém consciente que sabe das tal, não. Assim como o sangue de Abel estava clamando, aqui está clamando. E é interessante agora, a ideia popular é de que quando morre vai para o céu ou para o inferno. Ou seja, morreu já recebe a recompensa ou a consequência, a punição. Se já recebe, por que o texto está dizendo que ele está pedindo por justiça? Se já, na verdade, teria recebido. Então é completamente incompatível com a ideia de que morre, vai para o céu, para o inferno, que esse texto fala alguma coisa disso. Não fala. Porque ele está, pelo contrário, está dizendo o oposto, dizendo que não está havendo justiça, não foi feita justiça ainda. Ou seja, não tem ninguém no inferno pagando, não tem ninguém que recebeu a recompensa no céu. O texto está falando isso. Ele está comprovando que a gente sabe por outros textos da Bíblia que ainda não houve a recompensa para os justos, que ainda não houve o acerto de contas, que a justiça ainda não foi feita. Por isso que eles estão ali meio que clamando, né, a figura de linguagem. E aí foi dado então, né, as vestes brancas para que repousassem. Então, essas vestes brancas repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. A reforma protestante, Lutero, Calvino, Zwinglio e todos os reformadores, quando veio isso foi mostrado o quê? A verdade. Até aquele momento, quem era morto pela igreja papal, a igreja, o sistema papal, era tido como se fossem os piores. Eram as piores pessoas, os hereges, que eram contrários a Deus, contrários à ordem, eram mortos com essa falácia, com essa mentira. Só que quando veio a reforma trouxe a Bíblia para as pessoas e elas começaram a ver que, na verdade, quem estava fazendo errado era a suposta igreja. A igreja Judas, né? A igreja traidora. Essa igreja, representada simbolicamente por Judas, é que estava fazendo isso. Não é o verdadeiro discípulo de Jesus. Os verdadeiros discípulos não é a verdadeira igreja de Cristo. Então foi dado, digamos, como se fosse um crédito. Mudou a perspectiva que as pessoas tinham dos mártires. Então, os mártires, até a reforma, da reforma para trás, eram tidos como os piores, os inimigos da sociedade. Depois da reforma, começaram a ver, não, na verdade, eles são pessoas boas, estavam defendendo o certo, estavam defendendo a Bíblia, a palavra de Deus, estavam sendo mortos por causa disso, e houve muitos que ainda foram mortos nesse período de 1500 a 1700 e pouco ali, que foi o período que ocorreu a reforma protestante. Muitos foram mortos, perseguidos, mas já não ficou aquela mentira de que como se eles fossem os piores. Pelo menos foi, digamos, dado uma certa vestidura branca para que deixasse uma boa fama para os que já tinham morrido como mártires. Mas, até que vem agora, né, então, vem o próximo selo. A respeito disso, ficou alguma dúvida? Então, o texto ali, em vez de estar dizendo que existe pessoas, quando morre, vai para o céu ou para o inferno, não, ele estava dizendo o oposto. Quando morre, não vai nem para o céu nem para o inferno. Está ali esperando o dia em que Deus ressuscitar. É isso que o texto está claramente falando, por meio de símbolos. E agora acontece algo muito interessante no sexto selo, diferente dos outros, porque até aqui está claro, né? São símbolos, animais, né? O cavalo e isso e aquilo, né? O altar, o azeite, o trigo, vários símbolos. De repente muda e não tem mais símbolo. É literal. Nós vamos ver agora o último dos selos que fala aqui em Apocalipse 6, que é o sexto selo. Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Um terremoto. E o sol tornou-se negro, como um saco de cilício.
e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então vamos parar aqui. Esses são alguns sinais que houve. Quando que ocorreram esses sinais? Nesse período, nesse contexto. O primeiro deles que fala de um grande terremoto, que é o que também Jesus falou que haveria, alguns sinais de sua vinda. 1755. Houve um terremoto. 1º de novembro de 1755. Terremoto de Lisboa. Alguém já ouviu falar nesse terremoto? Terremoto de Lisboa de 1755. Apesar de que em alguns locais do mundo tenha havido outros terremotos que foram mais intensos no local, que causaram uma destruição talvez mais intensa em um local específico, uma escala Richter maior, esse foi um dos maiores do mundo que se tem em registro, né? O terremoto de Lisboa. Por quê? A área que ele atingiu e que foi sentido e que causou abalos foi de 10 milhões de quilômetros quadrados. Uma área de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Envolveu quase toda a Europa, grande parte da África, a Ásia e até foi sentido e registrado alguma coisa até nas Américas. Foi tão grande aquilo que, assim, onde foi mais atingido foi Lisboa. Lisboa tem aqui umas descrições que colocam que Lisboa na época tinha 150 mil habitantes. Lisboa, capital de Portugal. Depois desse terremoto, houve 60 mil habitantes só. 90 mil, mais da metade, morreu no terremoto. E ocorreu exatamente no dia 1º de novembro, que lá, para eles, era o dia de todos os santos. Era um dia de comemoração aos santos. Então era um dia especial, um dia religioso. E as pessoas estavam muito nas igrejas. E houve esse terremoto. E assim, a destruição foi muito grande. E é conto, sim, que aconteceram coisas sobrenaturais. Por exemplo, no cais. Tinha um cais, um porto, que tinha recém sido construído todo em mármore, coisa caríssima, em Lisboa. É como se a terra naquele local abriu e o mar engoliu os barcos que estavam ali, o próprio cais, e fechou e não voltou nada para boiar em cima. Nenhuma madeira, nenhuma pessoa, nada. Foi literalmente engolido. E é uma coisa assim que isso deixou todo mundo espantado. Como que isso aconteceu? No livro aqui, nas páginas 330, nesse livro de Daniel Apocalipse, ele chega a explicar um pouco mais sobre as descrições históricas de pessoas da época, o que eles relataram. E foi exatamente um acontecimento único, pela sua extensão territorial e abalo assim, que mudou, inclusive, a maneira das pessoas pensarem e verem, porque eles confiavam muito nas imagens, nas relíquias, nos sacramentos, e aquilo não ajudou em nada. Na verdade, quem correu para as igrejas foi quem mais morreu. Então, Deus estava querendo dizer, está próximo o dia da minha vinda, né? Da vinda de Jesus, está próximo o dia do juízo final. Não fiquem buscando a esperança de vocês em coisas mortas, em cerimônias, em coisas sem vida. Busquem a Deus enquanto pode achar. Foi um chamado de Deus ao arrependimento. E aí, quando a gente segue o próximo símbolo, né? Que fala ali, o sol se tornou negro, como silício. Houve um dia, se vocês pensarem, o dia escuro da história, principalmente nos Estados Unidos, foi onde foi mais sentido. Uma grande área dos Estados Unidos foi em 1780, dia 19 de maio de 1780. O dia escuro em que o sol ficou assim escuro o dia inteiro. Não foi um eclipse, foi
assim, 24 horas ou mais. E depois, quando a lua aparece, ela aparece vermelha, como sangue. Então se cumpre novamente isso. O sol se tornou escuro e era uma escuridão além do normal, porque era tão escuro que mesmo as velas e as luzes artificiais não conseguiam transmitir seu brilho, não brilhava. Era como se houvesse uma escuridão tão grande que algo sobrenatural, que não. Talvez tenha alguma explicação científica, sim, mas é algo que Deus utilizou para para dar esse sinal. Um sinal. Deus não. Se Deus utiliza algo que tem como ser explicado, não contraria o sinal que Deus dá. Porque Deus é que comanda o universo. E ele já deixou milhares, centenas de anos antes, na verdade, mais de 1000 anos antes, ele deixou escrito que aconteceria isso. Então João está tendo essa visão aí no ano 60, 70 depois de Cristo. Não lembro bem certo, mas é nessa faixa, antes do ano 100 depois de Cristo. E ele está tendo essas revelações do que aconteceu 1700 anos depois. Então, Deus já disse que aconteceria esses fenômenos ou essas coisas sobrenaturais que dariam um sinal de que o fim estava próximo. E novamente lá em Daniel ele coloca também que a gente já estudou, né, os sinais do tempo do fim, quando foi, né, depois de 1798. Antes disso já vem os primeiros sinais, esse do dia escuro e também o terremoto de Lisboa, já dizendo que o tempo do fim estava chegando. E quando chega o tempo do fim, conforme Daniel 12 a gente estudou, em 1798, quando terminam os 1260 anos, né, de supremacia papal, aí começa o tempo do fim e ainda vem mais um sinal, que é esse das estrelas caindo. Isso aconteceu, também foi mais observado nos Estados Unidos, em 1833, em 13 de novembro de 1833. Nesse dia, houve uma chuva de meteoros como nunca antes. Foi tão intensa que o céu ficou claro à noite, assim, de meteoros. E o engraçado é que eles mesmos colocam, não era assim, digamos, todos vindo numa direção e passando, assim. Não. É como se houvesse um ponto central e eles estavam sendo espalhados de um ponto. Algo que, como assim, sendo espalhados de um ponto. E esse ponto, a descrição da profecia é como uma figueira, uma árvore, né, de figos, é chacoalhada e ela lança para fora de si os seus figos verdes. Ou seja, foi algo concêntrico, tinha um ponto e foi se espalhando, assim. E esse que é interessante, que não é explicado. Até hoje eles não sabem como que isso aconteceu, mas aconteceu. E esse dia, então, a queda das estrelas, as pessoas quando viram também, ó, o juízo está chegando, ficavam desesperadas. E depois que a gente vê todos esses sinais, e o que isso causou, né, na impressão do povo, que foram sinais a respeito da proximidade da vinda de Jesus, agora a gente vê lá, Apocalipse capítulo 6, o verso 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, nesse contexto, a gente percebe que isso ainda não aconteceu. Isso é logo antes da vinda de Jesus, ou seja, quando começa a haver os sinais da vinda de Jesus. Claros, os sinais que Jesus está literalmente vindo. Estamos hoje, nesse momento, do sexto selo. Quando acontecerem essas coisas, então virá o sétimo selo, que sai no capítulo 8 de Apocalipse. Só que o sétimo selo, ele não acontece primeiro, ele não acontece antes que venha o capítulo 7, que vai falar a respeito do selamento.
E se Deus quiser, na semana que vem nós vamos estudar o selamento do povo de Deus. Preparando, então, o mundo para a vinda de Jesus. Nós estamos exatamente nesse intervalo. Estamos nesse intervalo de tempo. Essa é uma das partes mais importantes. O que nós vimos até aqui foi mais histórico. Mas agora começaremos a ver coisas que estão relacionadas conosco. Na profecia do que vai acontecer em breve. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma contribuição? Eu queria pedir essas datas e acontecimentos, tem como pesquisar na internet a respeito desses escuridão, a queda das estrelas, tudo? Tem, pode pesquisar. A escuridão de 1780, você pode pesquisar assim, o dia escuro da história, ele vai dizer. Houve alguns outros também nesse período, teve um 1762, se não me engano. Teve um outro dia que foi, de certa forma, escuro também, só que foi um pouco diferente, mas também entra nesse como um cumprimento. Mas o principal foi esse de 1780. Dia... deixa eu me ver o dia. 19 de maio. Esse evento, aí as pessoas assim que... O que a gente acha na internet, né? Quem vai pelo lado, como tu dissesse, Eric, da uma explicação científica, né? Mas eu gostei muito que tu dissesse que, claro, Deus criou a Terra, ele pode usar efeitos naturais, né? Como ele quiser. O que importa é que foi uma profecia que já estava descrita, né? Há muito tempo. E aí, alguns querem dizer é que foi um grande incêndio acima do Canadá, até partes do Canadá e mais lá para cima, eu esqueci o que vem depois, como é que é? Alasca, né? Seria ali partes do Canadá e do Alasca, então, e aí teria sido fumaça que veio e escureceu o sol. Só que não se tem relato assim das pessoas falarem de cheiro de fumaça, isso é o que dizem hoje, especulam, né? Mas não tem relato de ter isso, né? Teria que ter algum cheiro, alguma coisa, ou mesmo cair fuligem, né? E não tem esse relato. Porque eu não sei se vocês lembram, eu acho que foi em 2020 ou 2021, que foi um ano que teve queimadas muito grandes no Mato Grosso do Sul, ali, vocês lembram? Que ano que era? 2020, 2021, por aí. Bom, aí eu lembro que eu estava aí em Santa Catarina, na região aí onde o Eric mora, né? E teve um dia que na chuva veio fuligem junto, e era lá a fumaça do Mato Grosso que tinha vindo assim, né? Deixou o céu meio... Tinha assim uma cor meio estranha, e aí choveu e caiu. Então, claro, fumaça viaja longe. Até poderia ter sido isso no dia escuro, mas ninguém relatou, nem cheiro, nem isso aí de ter, né, de ter caído assim a fuligem, né? Mas sim, a gente acha dados sobre esses eventos, todos esses que o Eric falou, tudo tem na internet, assim. Se acha bastante dados sobre isso. Isso aí. Muito obrigado pela contribuição, é bem interessante isso. O computador está fazendo um barulho estranho aqui. Mas, alguém tem algum comentário a mais a respeito talvez aí da parte das profecias, dos acontecimentos? Bom, agora parou com o barulho do computador aqui. Vamos... Só dizer uma outra coisa, que eu sou como tu, assim, também sou curiosa, né? Aí, quando tem uma coisa assim que eu não sei bem o que é, quero descobrir. Aí tem umas versões que fala que o céu ficou escuro, como silício, né? Aí tem outras versões que dizem saco de crina. Então, assim, ó, esse silício
Não é o elemento químico silício. O elemento químico silício se escreve com S, SI. E aí, esse silício é uma roupa áspera, normalmente feita até de pelo de animal, uma coisa bem mais grosseira que saco, assim, que é para ser um suplício, sabe? Que as pessoas se autoflagelavam vestindo uma roupa que pinicava. Era como assim. Tá, enfim, é uma coisa de autoflagelo aí, ou dizer que está com uma roupa bem miserável. Então, aí tem versões que dizem saco de crina, porque é a mesma coisa, porque pode fazer essa coisa, essa roupa, esse silício com pelo, com crina de bicho, né, de cavalo. Então, é a mesma coisa, se vocês lerem o silício e o roupa, né, o saco de crina, é isso aí. Muito obrigado, interessante isso. Eu não sabia dessa informação também. Então, queridos, a Bíblia, Deus deixou as profecias para que nós percebamos quem está no controle. Deus já sabe o que vai acontecer. E se nós estivermos conectados com Ele, podemos ter a certeza de que Ele também vai nos guardar, vai guardar a nossa alma, vai nos dar a vida eterna. Amém? Então vamos agora orar para encerrar o estudo. Oremos então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelas profecias, muito obrigado por podermos ver a Tua mão agindo no decorrer da história, ao longo das eras, protegendo o Teu povo, mesmo em meio das perseguições, das injustiças. E o Senhor protegeu no passado, vai proteger também a cada um de nós quando voltarem a ver, Senhor, situações difíceis, angustiosas, perseguições e angústias. Pedimos Teu Espírito a nos fortalecer e a nos firmar na Tua palavra, por favor. Conduza agora cada um nesse sábado. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, uma boa noite, no caso, um bom descanso a todos. Até mais. Um bom sábado a todos. Sábado.